Estar numa terceira edição de um evento como esse demonstra o compromisso do Instituto com a continuidade dos debates, o aprofundamento das discussões, das reflexões, dos assuntos de relevo que são enfrentados pelo CARF. Vamos dar início a um painel que irá tratar dos prazos para o aproveitamento e da necessidade de retificações das obrigações acessórias para o reconhecimento extemporâneo dos créditos de PIS e da COFINS. Sem dúvida nenhuma, esse tema foge do principal assunto de discussão da não cumulatividade do PIS e da COFINS, que é a análise do conteúdo e alcance do conceito de insumos. É um tema de caráter instrumental, tema formal, mas de importância, porque irá esclarecer a forma adequada e suficiente para que se promova o reconhecimento extemporâneo do PIS e da COFINS. Portanto, o debate que será travado aqui, nesse painel, irá destacar mais um ponto controvertido que foi identificado na aplicação concreta dessa complexa sistemática, que é a sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS. Por isso, passo imediatamente a palavra para o nosso palestrante, que é presidente da terceira Câmara, da terceira Sessão de Julgamento do CARF, membro da Câmara Superior de Recursos Fiscais, é professor de Direito Tributário e Financeiro e especialista em Direito Tributário e Auditor Fiscal, Dr. Rodrigo da Costa Poças. Boa tarde a todos. Desculpe pela voz meio anasalada, que tem 10 dias que eu estou com gripe, sinusite, rinite, todos os ites possíveis aí. Há 10 dias, é incrível, mas acreditem. Queria agradecer aos organizadores do seminário. Tema é um tema importante e não tem muita jurisprudência ainda no caso, praticamente não tem em relação a esse tema. Câmara Superior, então, nada. Mas vamos fazer uma exposição teórica, vou colocar aqui algumas posições de receita, depois a gente pode partir para um debate. Primeiramente, eu vou passar rapidamente como surgiu o PIS, COFINS no cumulativo, a origem histórica. O PIS não cumulativo é anterior à emenda número 43. Porém, a COFINS não cumulativa veio em número 42, desculpa. Veio com a emenda número 42. Para mim, já seria possível, já era possível antes da emenda 42, criar-se contribuições não cumulativas. Porém, a previsão mesmo veio no artigo 95, a previsão mesmo veio no artigo 95, na sua emenda número 42, que diz que a lei definirá os setores da atividade econômica para os quais as contribuições incidentes nas formas do inciso 1b e 4, que é COFINS, serão não cumulativas. Até 2002, a PIS e a COFINS existentes no faturamento das empresas eram apuradas somente na sistemática cumulativa. Não tinha desconto de crédito. Você acabava onerando a cadeia produtiva por isso, porque é um sistema essencialmente cumulativo. Mas depois veio a medida provisória número 66, a lei 10.637 para o PIS, como eu disse. Depois, da emenda 42, veio também a MP 135, que se transformou na lei 10.833. Então, hoje nós temos dois tipos de aproveitamento, dois tipos de regimes, o cumulativo e o não cumulativo. Eles coexistem hoje. Alguns conceitos vou passar muito rapidamente. Depois de amanhã, vocês vão ver o doutor Leonardo Mussi falar sobre crédito, sobre insumos, que o doutor Leonardo falou que é o que mais hoje se discute, essa parte de crédito. Então, eu não quero entrar em crédito, mas vou ter que entrar um pouquinho para poder falar da apropriação extemporânea. Não tem como falar da apropriação extemporânea de crédito se não falar um pouquinho de crédito. Eu vou falar rapidamente também sobre alguns conceitos. O princípio da não cumulatividade. O princípio da não cumulatividade, todos vocês sabem, é quando você deduz da operação posterior o que foi pago na operação anterior. Esse princípio nasceu com o IPI e o ICMS e depois veio para o PIS/COFINS. Mas todo mundo sabe também que, no caso do PIS/COFINS, há uma mitigação muito grande. Por enquanto,
a lei elegeu vários créditos que ficariam de fora. Então ela falou assim, isso aqui eu quero que dê direito ao crédito, isso aqui eu não quero dar direito ao crédito. E me parece que vai mudar, né? Está para sair uma medida provisória nos próximos meses aí, em que tudo vai gerar direito ao crédito. Aí vai ser realmente um sistema não cumulativo puro, e não um sistema não cumulativo mitigado, como existe hoje. As pessoas jurídicas sujeitas são as pessoas jurídicas do lucro real. O lucro real é a única possibilidade que tem de usar não cumulatividade. Tipos de receita também, nós temos vários tipos de receita que não estão sujeitas à não cumulatividade, que mesmo a empresa, mesmo sujeito passivo, sendo empresa optante pelo lucro real, existe algum tipo de receita que não é possível de se usar o regime não cumulativo. O fato gerador é o faturamento, a periodicidade mensal, base de cálculo também é faturamento, exclusões, a lei traz algumas exclusões de base de cálculo, algumas exclusões que estariam fora da base de cálculo da PIS/COFINS, as alíquotas, que é 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS. Isso vale tanto para o pagamento quanto para o crédito. No pagamento, você pega o faturamento e aplica essas alíquotas. E no crédito, você pega o valor daqueles créditos e aplica também essas alíquotas para chegar no valor do crédito final, para ser deduzido do valor apurado para o pagamento, para chegar no valor devido final. Basicamente, o direito ao crédito PIS/COFINS nasce com a aquisição em cada mês de bens e serviços que, na fase anterior da cadeia de produção ou de comercialização, se sujeitar às mesmas contribuições e cuja receita de venda ou revenda integra a base de cálculo do PIS e do COFINS não cumulativos. É o que está previsto no artigo 3º das duas leis, da 10.833 e da 10.637. Então, eu não vou entrar na polêmica aqui, nessa aquisição também, em cada mês, porque tem um regime de caixa e regime de competência. É uma polêmica que ensejaria uma nova palestra. Se você pode apurar já com a aquisição o crédito, ou se você tem que apurar o crédito no mês em que esse crédito foi apropriado no sistema produtivo. Não vou entrar nesse detalhe, que também seria... Não dá tempo de discutir esse detalhe, se é do regime de caixa ou do regime de competência. Enfim, existem duas correntes. Uma corrente diz que você pode aproveitar o crédito já no ato da aquisição, e uma outra corrente diz que você, para aproveitar o crédito, não é no momento da aquisição, e sim no momento da apropriação daquilo que você adquiriu no processo produtivo, nos moldes do IRPJ. E vou começar, como o tema é os prazos para aproveitamento e a necessidade de retificação, vou começar falando do prazo de aproveitamento. Muito discutiu sobre o prazo de aproveitamento até que veio a solução de divergência em julho de 2011, ou seja, pouco tempo atrás, em que realmente sepultou essa matéria. O direito creditório referido no artigo 3º da Lei 10.637 de 2002 e do artigo 3º da Lei 10.833 estarão sujeitos ao prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto 20.910 de janeiro de 32. Então, o que se decidiu? É que o que está lá no Decreto de 1932 é o que seria determinado para a prescrição dos créditos relativos a PIS/COFINS não cumulativo. Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no artigo 3º da Lei 10.637 e 10.833 têm natureza complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês de operação. Então, é o que chama de fato gerador complexivo. Ele vem dia a dia e, no primeiro dia do mês seguinte, ele se aperfeiçoa. Então, esse mês será o mês base e 5 anos depois, até 5 anos após esse mês, você pode aproveitar os créditos. Depois de 5 anos não pode mais. Eu vou dizer na próxima tela aí. O termo de início para a contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios referidos no artigo 3º das duas leis é o primeiro dia do mês subsequente à da sua apuração. Então, o primeiro dia do mês subsequente, você tem 5 anos para aproveitar. Por que isso é importante aqui? Porque no caso do crédito extemporâneo, você vai ter também 5 anos para aproveitar aquilo que você deixou de aproveitar lá atrás. Essa discussão que a gente está travando em relação aos insumos, o conceito de insumo, o que pode ser insumo e o que não pode ser insumo, vai repercutir muito aqui nessa apropriação de crédito extemporâneo. Porque as empresas, a própria Receita tem mudado o entendimento de vez em quando,
O Conselho não tem uma segurança jurídica ainda, o empresário não tem ainda uma segurança jurídica do que pode ser considerado insumo, do que não pode ser considerado insumo. Então, o que está acontecendo? Alguns empresários, alguns contribuintes que tinham uma postura mais conservadora, percebendo alguma mudança de julgamento no Conselho, começa a ver que aqueles créditos que poderiam ser considerados insumo e que ele, empresário, não considerou como insumo, agora pode ser considerado insumo, então ele vai fazer essa retificação extemporânea. Então, ele tem 5 anos, ele vai fazer isso, estão fazendo isso, está aparecendo muito, essa apropriação de crédito posterior daquilo que não se entendia a princípio insumo e que com a evolução dos julgamentos está se considerando insumo. Mas isso eu vou deixar para o doutor Leonardo aqui na quinta-feira pela manhã. Quinta-feira pela manhã ele vai falar isso. Aqui eu coloco: os créditos das contribuições poderão ser utilizados para abater os valores das contribuições devidas em cada mês. Para fins de cálculo dos tributos devidos, deve-se obter a base de cálculo, aplicar as alíquotas e fazer o mesmo em relação aos créditos. E, posteriormente, se abater o valor dos créditos para chegar ao valor das contribuições devidas, como eu tinha dito aqui antes. Se houver excedente, transfere-se para o mês seguinte. Obrigações acessórias. Então, vou entrar agora na segunda parte. Prescrição, morreu. Então, primeiro dia do mês seguinte, 5 anos para poder aproveitar. Agora, como aproveitar? Então, nós temos obrigações acessórias, que é da CTF, a DACOM e, recentemente, a escrituração fiscal digital do PIS e COFINS. Então, na DCTF é onde será informado o valor do débito, já líquido das retenções sofridas, como uma forma de quitação. A DACOM, que é o demonstrativo de apuração das contribuições sociais, informará diversos valores que permitirão a averiguação da forma de cálculo das contribuições. E o FD, que é a escrituração fiscal digital, onde informará todas as receitas, aquisições com direitos aos créditos da não cumulatividade, bem como a apuração das contribuições sociais. É necessário, é obrigatório retificar essas contribuições, essas obrigações, essas declarações, as 3, para fazer jus ao crédito? Eu creio que não. Aqui na frente vocês vão ver que eu creio que não. Por que não? Porque não existe uma lei, uma norma, mandando, obrigando que se faça essa retificação. E daqui a pouco eu explico um pouco melhor essa conclusão que eu já adiantei para vocês. A PIS/COFINS irá substituir a DACOM? Tá? Quando tem uma pergunta, sempre que tiver uma pergunta, essa pergunta foi tirada lá das perguntas e respostas referentes ao FD lá da Receita Federal. Então, todo esse texto aqui é texto oficial retirado do site da Receita Federal e das normas da Receita Federal. Então, tem uma pergunta: a EFD substituirá a DACOM? Conforme previsto no artigo 3º da IN 1052, esse IN vai ser importante também, porque é o artigo 10º desse IN 1052, que vai falar sobre retificação de DACOM. E esse artigo 10 não fala, lá fala sobre retificações, mas não fala da obrigatoriedade de você retificar para você fazer jus ao aproveitamento extemporâneo de créditos. Você vai ver que em lugar nenhum está escrito isso, a não ser algumas soluções de consulta. Então fala que não, que por enquanto não. As declarações demonstrativas relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, exigidas das pessoas jurídicas que tenham apresentado a EFD em relação ao mesmo período, serão simplificados, com vista a eliminar eventuais redundâncias de informação. Contudo, ainda não existe uma data definida para a substituição completa do DACOM. Então, quem escriturar a EFD tem algumas, não é vantagens, mas, por exemplo, ele não é obrigado a apresentar os arquivos informatizados. Por quê? Porque já foi apresentado antes na EFD. Então, é interessante e é obrigatório, né, a escrituração da EFD. Aí vem, o que é uma operação extemporânea? A operação extemporânea corresponde a um fato gerador de crédito que está sendo escriturado em período posterior ao de referência do crédito. Você tem um crédito hoje, você não escritura por algum motivo, porque esqueceu, ou qualquer motivo que seja, e posteriormente você vem escriturar esse crédito. A definição ou classificação quanto à extemporaneidade tem correlação com a data da competência do crédito, e não com a data da aquisição ou da emissão da nota fiscal. Como eu disse, eu não vou entrar nesse detalhe. Isso aqui é do site da Receita Federal, eu não vou entrar no detalhe se a data, se você, quando for aproveitar o crédito extemporâneo, se você vai retroagir a aquisição ou se você vai retroagir a apropriação. Então, isso não será objeto de discussão aqui, mas no debate poderemos entrar um pouquinho mais nisso aí. E é um exemplo que tem lá. Por exemplo, caso uma empresa que adote o método da apropriação direta adquira um insumo em janeiro,
e o produto adquirido só vem configurar direito ao crédito pelo método da apropriação direta em abril, deve ser regularmente informada, né, a aquisição na escrituração de abril, no bloco C, com o CST, que é o Código de Situação Tributária, representativo de crédito do período. Agora, se o crédito da aquisição de janeiro é da competência de abril, mas a empresa não escriturou em abril e sim em maio, então estará configurada a situação de extemporaneidade. Então, a Receita considera extemporaneidade o regime de competência escriturado fora, né, da data correta. Como informar um crédito extemporâneo na EFD PIS/COFINS? Aqui começa a ficar mais claro que não é obrigatória a retificação. Aí também, isso aí está no perguntas e respostas da EFD. O crédito extemporâneo deverá ser informado preferencialmente mediante a retificação da escrituração cujo período se refere ao crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução 1052 de 2010, a pessoa jurídica deverá detalhar suas operações através dos registros 10, 1100, 1101, 1500, 1501. Isso aqui quer dizer o seguinte: de preferência, retificar a escrituração. Só que tem um período para retificar. O seu crédito vence em 5 anos e a escrituração tem um prazo de 1 ano. Então, você não pode tirar o direito de uma pessoa porque venceu o prazo de retificação da escrituração. Então, o direito se mantém. Aí criou-se 2 campos na EFD, que é esses 2 campos para PIS, 2 campos para COFINS, que são campos abertos, que você pode ir lá e detalhar a situação. Detalhar, falar, estou apropriando crédito relativo a 2 anos atrás, porém não foi feita retificação porque o prazo de retificação já venceu. Ou outras possibilidades que tem também da impossibilidade de retificação ou do não reconhecimento da retificação, que também vamos ver daqui a pouco. Então, esse preferencialmente que veio lá da Receita, o crédito extemporâneo deverá ser informado preferencialmente mediante retificação, já presume que outros meios de provas, a não ser a retificação, serão aceitos. Isso é o que eu uso lá no conceito, no conselho, é o princípio da instrumentalidade das formas do direito processual civil. Isso eu uso bastante, eu gosto de princípios, eu acho que os grandes autores, o basilar, a base do sistema jurídico são princípios. Então, se você usar princípios, você pode até decidir errado, mas você não vai decidir totalmente errado. Você não vai sair da linha. Você pode até cometer um equívoco aqui, mas a linha de decisão, se você adotar os princípios, a linha de decisão vai ser uma linha correta. E pelo princípio da instrumentalidade das formas, temos que a existência de um ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para atingir determinada finalidade. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade. Porém, quando a lei, e aqui eu digo lei em sentido amplo, aqui vai ser a primeira divergência minha em relação, talvez, à doutora Nancia, talvez em relação a vocês todos, quando a lei em sentido amplo prescrever uma determinada forma, ela será essencial para a validade do ato. Quando eu digo lei em sentido amplo, eu vou lá no artigo 100 do CTN. Então, instruções normativas, decretos, instruções que não sejam lei, que é lei em sentido amplo, pode prescrever determinada forma. E se prescrever determinada forma, ela será essencial para a validade do ato. Vou dar um exemplo claro aqui. Na legislação do IPI, quando fala em mercadorias devolvidas, que você pode aproveitar o crédito da mercadoria devolvida, dos produtos devolvidos. Sim, pode. Desde que você tenha a nota fiscal de entrada, desde que você faça a escrituração correta e desde que você escriture o livro 3, que é o livro de registro de estoque. Se você não satisfazer essas 3 condições, você não pode se apropriar desses créditos das mercadorias devolvidas. Isso aí eu concordo com isso. Lá no Conselho, eu fiz um levantamento de jurisprudência em relação a do IPI, tá? Não desse que eu estou falando, do IPI. E mesmo com todas essas amarras do decreto, que no caso o regulamento de imposto de renda decreto, eu pesquisei mais ou menos 2/3 das decisões obrigam realmente a escrituração do livro 3 do IPI, e mais ou menos 1/3 das decisões dizem que, não, que apesar de estar escrito lá no decreto, se você tem outros meios de prova, e se esses outros meios de prova suprirem a não escrituração do livro 3, aceita-se o creditamento desses produtos devolvidos.
Tá? Mas não é a maioria, isso é mais ou menos 1/3, mais ou menos 2/3 segue a forma rígida. Por quê? Porque a lei, no sentido amplo, prescreveu uma determinada forma. Então, se eu comprar um imóvel e outra pessoa comprar um imóvel daqui 5 dias, esse mesmo imóvel, a pessoa for lá escriturar, ela é dona do imóvel, não sou eu. Por quê? Existe uma forma. Existe uma forma para a validade do ato. Compra e venda de bem imóvel tem uma forma determinada. Apropriação de crédito de mercadoria devolvida no IPI tem uma forma determinada. Porém, apropriação de crédito extemporâneo de PIS e COFINS, não cumulativo, não tem uma forma determinada. Se alguém achar, que me mostre. Nunca vi. Aí coloca aqui o artigo 100 do Código Tributário Nacional. Eu não vou ler, o senhor sabe, mas o artigo 100 diz justamente isso. Não é somente a lei. A lei, pelo princípio da legalidade, é importante para a criação de penalidades, tributos, mas obrigações acessórias, não. Obrigação acessória pode ser criada, sim, por normas infralegais, desde que a penalidade seja prevista em lei, obviamente. Coloco também o artigo 111, que interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer com isso que eu não estou aqui defendendo a flexibilização ou uma interpretação extensiva de legislação de obrigação acessória. Não, se houver uma legislação dizendo que a obrigação acessória é aquela, o seu descumprimento tem que estar estrito, tem que estar escrito e tem que estar bem claro na norma. Você não pode dispensar o cumprimento de obrigação acessória, a não ser que a norma literalmente dispõe sobre aquilo. Tá? Nesse caso, não é o caso. Nesse caso que eu estou falando da apropriação extemporânea, não se aplica aqui o 111. Por quê? Porque não existe a legislação que diga que é necessária a retificação das obrigações acessórias. Consequências da apropriação de créditos extemporâneos. Nós temos duas consequências. Ou diminuição do débito, né, você chega, apropria crédito 3 anos para trás, ou você diminui o débito, ou tem um surgimento de crédito, que é por compensação por restituição. Nesse caso 2, sim, nós temos que seguir todas as formalidades da lei. Por quê? A IN 900 traz as formalidades. Então, se for compensar, fora daqueles 3 meses, obviamente, se for compensar com outros tributos, ou se for restituir, aí tem que seguir os preceitos da IN 900. Muito raro acontecer isso. Isso acontece quando tem ou empresa exportadora, que não paga o PIS e COFINS na exportação, ou então nos casos de isenção, alíquota zero, ou não tributação da PIS e COFINS na saída. Porque sempre vai gerar um quanto a pagar, exceto nos casos da saída, né, não tributada. Então, no caso 2, se surgir um crédito, né, aqui esse conceito de crédito é diferente do outro conceito de crédito. Aqui um crédito é porque o crédito foi maior que o débito, então o contribuinte tem direito a receber algo do fisco, que é diferente do crédito de IPI, que é aquele crédito da não cumulatividade. Então, a palavra é a mesma, mas o sentido jurídico, o conceito jurídico é o mesmo. Esse segundo crédito aqui, que é o direito de receber algo do fisco, tem sim que seguir a IN 900. Problemas que podem surgir na retificação das declarações. Esse problema, muitas vezes nós somos impedidos de retificar. E por que eu sou impedido de retificar? Eu não tenho direito àquilo? Eu não tenho direito àquele crédito? Não tem nada a ver. Se eu não puder retificar, ou se eu fizer errado, ou se eu não retificar, o que pode acontecer, e o que a lei prevê é penalidade por descumprimento de obrigação acessória. Eu tenho as multas lá por erro do preenchimento da DACOM. Agora, falar, não, se você preencher errado, então não vou te dar o direito ao crédito. Não, são duas coisas completamente distintas. Até porque a lei distingue. A lei não diz que um está atrelado ao outro. E quando eu falo lei, lei em sentido amplo. Aqui eu peguei um pedaço, no parágrafo 2º do artigo 10º da IN 1015, só para citar como exemplo. Tá? Estou citando como exemplo aqui. A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto reduzir débitos das contribuições para FIS e para COFINS. Normalmente, quando você apropria crédito extemporâneo, qual vai ser o resultado? Redução de débito. Lógico. Se tem um crédito que você não aproveitou aqui e vai aproveitar extemporaneamente, vai dar uma redução de débito. Só que você não pode retificar a DACOM se for reduzir débito e esse débito já tiver escrito em dívida ativa, que é o A1, ou cujo valor apurado em procedimento de auditoria interna
relativas às informações devidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original já tenha sido enviada à PGFN, para a dívida ativa, que é o mesmo caso. 3. Que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização. Então, se você está em fiscalização, você não pode retificar da DACOM que reduza o débito, ou letra B, a retificação não produzirá efeito quando tiver por objeto. Todos esses 3, mais alterar débitos da contribuição para o PIS e para o CONFINS em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada do início do procedimento fiscal. Aqui é mais rigoroso ainda. Aqui não fala só em reduzir débitos, aqui fala em alterar débitos. Normalmente é para reduzir. É lógico que ninguém vai retificar para aumentar. Né? Retificar para aumentar seria você compra uma mercadoria hoje por R$5.000, aí daqui 3 anos você vê que essa mercadoria não custou R$5.000, ela custou R$500. Então você colocou um 0 a mais. Aí essa retificação vai gerar um aumento. Vai gerar um aumento. Nem assim pode. Nem assim pode porque vai alterar um débito da contribuição do PIS com relação aos quais a pessoa jurídica já tem sido intimada do início do procedimento fiscal. Então, mais uma vez eu digo, você fica impedido de ter o seu direito ao crédito porque você não retificou? Repetindo, não. Algumas manifestações da Receita Federal do Brasil. Então, eu coloquei aqui, se não me engano, 2 ou 3 manifestações da Receita Federal que vinculam, tá? As manifestações vinculam o direito ao aproveitamento à retificação da DACOM e do CTF. A gente vai ver esses exemplos aqui. Esse primeiro exemplo é uma consulta de 2011 da 9ª Região Fiscal, lá do Paraná. É possível a alteração dos créditos da não cumulatividade descontados em período pretérito, desde que não decorrido o prazo de 5 anos, lógico, da ocorrência do fato que gerou o direito ao crédito, sendo exigida a entrega de DACOM e DCTF retificadoras relativos ao período com créditos alterados. Aí depois vai falando aqui, mas essa parte, desde que feita a retificação, é aqui que eu não consigo ver fundamentação legal para isso. Realmente eu não consigo. Eu falo, é importante a formalidade? Sim, é muito importante. É importante o cumprimento de obrigação acessória? Sim. É importante que você interprete literalmente a dispensa de cumprimento de obrigação acessória? Sim. Mas aqui não tem, não vejo nenhuma norma dizendo, ó, você tem que retificar a DACOM. Se você não retificar a DACOM, você não pode apropriar. Aí você está excluindo um direito que a lei não excluiu. Uma outra manifestação, também da 9ª Região Fiscal. Na eventualidade de se apurar extemporaneamente créditos decorrentes da sistemática da não cumulatividade da contribuição, deverão ser retificados os respectivos DACOM, respeitando o prazo de 5 anos, podendo os valores, porventura coisa maior, ser objeto de retificações e ser restituído ou compensado na forma prevista na NIN 900. Essa segunda parte, sim. Se for compensar ou se for restituir, tem que ser na forma da NIN 900. Mas se for um simples diminuição de débito, não. Não tem que ser na NIN 900, porque você não vai restituir, você vai compensar dentro do previsto na legislação e você apurou extemporaneamente e essa solução de consulta da mesma região, a meu ver, coloca uma obrigação acessória não exigida em lei, em sentido amplo. Metalurgia, também uma outra aqui. Atendidos demais requisitos da legislação de regência, admite-se a apropriação extemporânea de crédito da contribuição para o PIS, desde que seu titular recalcule os tributos devidos, obviamente, em cada período de apuração correspondente a tais créditos e retifique declarações afetadas por esse procedimento, em especial a DACOM, a DCTF e a DPJ. A admissibilidade da apropriação extemporânea dos créditos para o PIS-PASEP é limitada temporalmente pela decadência do direito a tais créditos e do direito à retificação das declarações em questão. Essa parte é que também extrapola um pouco as normas tributárias todas. Em situações específicas, podem existir outras limitações à apropriação extemporânea dos créditos da contribuição para o PIS-PASEP, decorrentes de legislações que versam sobre declarações que devem ser retificadas. Ou seja, pode existir limitação à apropriação extemporânea de crédito decorrente de legislação que rege declaração? Não pode. Você pega todas as declarações, não tem nenhuma norma de declaração que fala que limite a apropriação. Então, esse último parágrafo também ficou
a meu ver, fora de questão. E eu tenho certeza, eu não posso, logicamente, adiantar julgamentos aqui, nem faria isso, não tem nenhum caso desse comigo, mas a tendência do CARF, nós temos aqui o nosso presidente, o doutor Otacílio Cartacho, que, como ele preside as 3 turmas da Câmara Superior, a primeira turma, a segunda turma, a terceira turma, ele tem uma visão muito mais ampla do que a minha, do CARF como um todo. A minha visão é da minha Câmara e da Câmara Superior, do qual eu sou membro. Pelo que eu tenho visto, o CARF, nos seus julgamentos, tem sido sensível a isso. Se a pessoa prova, por outros meios de prova, a veracidade, a liquidez, a verdade daquele crédito, acaba concedendo aquele crédito. A não ser que a lei diga uma formalidade específica. Sem formalidade específica, pelo que eu vi, mesmo com formalidade específica, no caso que seria o IPI, eu consigo achar mais ou menos um terço de acórdãos que, mesmo com formalidade específica, dão direito a um acreditamento relativo a produto devolvido, no caso do IPI, mesmo com uma clareza maior, impossível do decreto, do regulamento do IPI. Imagina num caso em que nós não temos nenhuma norma tributária exigindo a retificação. Então, assim, intuitivamente dizendo, acho que em não havendo normas tributárias exigindo formalidade, não se tem exigido formalidade no Conselho, nem na Justiça. O Código de Processo Civil fala que aquele princípio da instrumentalidade das formas que eu passei por aqui, o processo civil, que é muito mais rígido que o processo administrativo, se você tem uma formalidade que não é exigida por lei como essencial para a validade daquele ato, o judiciário não exige essa formalidade. Por que a gente vai exigir aqui? Então, vou concluindo já, deve estar em cima do meu tempo, 5 minutinhos. Como não existe uma forma prescrita, não há como se condicionar o aproveitamento dos créditos extemporâneos à retificação das declarações, obrigações acessórias. Até porque a própria Receita Federal tem emitido manifestações conflitantes. Conflitante que eu falo é porque aqui no início eu coloquei. Aqui. Como informar um crédito temporâneo na FD? O crédito temporâneo deverá ser informado preferencialmente. Então, se é preferencialmente, não é obrigatoriamente, mediante retificação da escrituração. Então, aqui, aceita-se outros meios de prova. Só que, aí nós temos que partir lá para o artigo 336 do CPC, né, da teoria do ônus da prova. Então, eu coloco, preferencialmente, deve-se retificar as respectivas declarações. Óbvio que é melhor retificar? Sim. É uma prova a favor do contribuinte. Vez que, se não impede o exercício do direito, facilita muito a sua prova e, consequentemente, a obtenção do direito, tanto no âmbito da Receita Federal, delegacias da RJ, como no CARF. Então, preferencialmente retifica-se. É um direito e é uma prova bem robusta a retificação das declarações. E a teoria do ônus da prova é isso, é você convencer a pessoa que está do outro lado do seu direito. Como que você convence a pessoa que está do outro lado do seu direito? Na palestra anterior, na interposição fraudulenta, discutiu-se isso também. Como que você convence? Usando os meios de provas que estão disponíveis. A retificação é o melhor meio de você convencer o julgador da veracidade do seu pleito, do seu direito. A comprovação de uma das partes de determinado fato ou situação jurídica decorre da distribuição do ônus legal da prova. Há que se convencer, coloquei entre aspas, o julgador da existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo, no caso de lançamento principalmente. No caso de restituição ou compensação, cabe a quem pleiteia, no caso do contribuinte, pois temos um fato constitutivo de direito que deve ser provado. Então, vamos, como sempre, cair no ônus da prova. E a parte final da conclusão é essa. O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte interessada, mas um direito da parte poder convencer os julgadores acerca da veracidade das suas alegações, aumentando a chance de uma decisão favorável. Então, você é obrigado a retificar? Não. Ao meu ver, não. Agora, se você retificar, você vai estar dando um passo muito grande para convencer aquela pessoa do seu direito? Sim. Então, não é uma obrigação. O ônus da prova não é uma obrigação, como eu coloco aqui. O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento, é um direito. Eu vejo o ônus da prova muito mais como direito. Direito de quê? Da parte poder convencer os julgadores acerca da veracidade das suas alegações.
aumentando as chances de uma decisão favorável. Então, se você pode retificar e já matar isso na delegacia, por que você vai deixar de retificar para esperar subir para a delegacia, DRJ, Conselho, Câmara Superior? Então, o meio de prova mais robusto é a retificação das obrigações acessórias. Elas fazem prova a favor do contribuinte. Então, em que pese não ser necessário, não ser obrigatório, porque não está previsto em lei, é muito importante. É um direito. Aqui eu coloco essa retificação não como dever, a retificação é um direito. A retificação da COM, a retificação da contabilidade, é um direito que ele tem de ir lá, apropriar extemporaneamente, retificar e mostrar que ele está certo. Então, muito mais que um dever, é um direito. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer ao ICT, na pessoa do Dr. Valmir Sandri e do Dr. Leonardo Mussi, pelo convite. É uma honra estar aqui com uma plateia tão seleta. Queria agradecer a presença de todos, a do Dr. Otacílio Cartacho, e também agradecer ao Dr. Rodrigo Poças, que realmente facilitou a minha exposição, cumprimentando pelo trabalho que ele fez. Mas, de fato, acho que a gente teria aqui que sintetizar um pouco, no meu modo de pensar, até de trazer esse tema aqui a debate, é o que seria mesmo esse aproveitamento extemporâneo do crédito e como as formas de seu aproveitamento. O fato que acho que aqui a gente não discrepa, não diverge, é que o crédito extemporâneo está previsto, é um direito do contribuinte, e a 10.637 e a 10.833, no parágrafo 4º, artigo 3º, é claro sobre isso. Os créditos extemporâneos podem ser utilizados no mês subsequentes. Então, isso eu acho que não carrega dúvida alguma, a lei já prevê o aproveitamento. Quais seriam, então, as limitações desse aproveitamento? Será que posso... As limitações do crédito seria o prazo, evidente, para ele ser utilizado, o prazo para sua utilização e a forma como ele poderia ser apresentado à administração fiscal. Quanto ao prazo, eu entendo que não há divergência e todo o material que a gente selecionou, e, de fato, por hora, eu acredito por hora no Conselho, não ainda tem muitos acordos, mas eu acredito que nesse aspecto ele não será polêmico, é que é de 5 anos. O Dias-Acor, exatamente como bem colocado pelo Dr. Rodrigo, pode levar a algum tipo de discussão. Qual seria a discussão? A aquisição do bem que gera o crédito, seja ele um insumo ou um bem de revenda, seja, então, a data de sua utilização. Eu acho que até daqui para eu antecipar um pouco a minha percepção, que é o fato do Dias-Acor, a meu ver, ser o da utilização, né, não o da aquisição propriamente dita, até pelas próprias condições do aproveitamento do crédito, que é a utilização, o emprego no processo produtivo. Nós estamos falando de PIS e COFINS não cumulativo. Então, primeira regra, deve ter incidência desses bens que gerarão crédito para o contribuinte. Ele deve ter incidido na aquisição, seja do insumo ou de um bem para revenda, né, e também ser utilizado no processo produtivo. Então, eu acredito, no meu sentir, o que mais se ajusta sistematicamente a um Dias-Acor dessa prescrição é sua utilização. Se seu registro como crédito não foi efetivado naquele período, no período da apuração, tanto é que nós estamos tratando de crédito extemporâneo, eu acredito também não há como se abstrair de quando ele participou daquele processo produtivo, de quando ele participou do processo de apuração. Portanto, eu acho que ele é extemporâneo, e aí seu nome, e aí você realmente terá que computar essa prescrição a partir do momento em que ele deveria ter sido declarado e por algum equívoco ou por alguma situação distinta, enfim, não foi. Então, nesse aspecto, acho que a gente eu não vejo como também ter tantas polêmicas ou isso gerar algum conflito no âmbito do CARF ou mesmo nas DRJs sobre essa situação. O que eu acho que realmente nos atrai aqui para um debate, e, de algum modo, aqui eu tenho algumas posições um pouco divergentes do Dr. Rodrigo, é quanto à forma da apresentação desse crédito.
né? E, especialmente, a supremacia da forma sobre a substância, sobre o próprio crédito. E eu acho que é isso que a gente enfrenta, que a gente vai enfrentar no CARF, o que hoje já desperta, né, desponta em alguns recursos que têm chegado, exatamente o que e como fazer para o aproveitamento. Efetivamente, a gente sabe das instruções e sabe que é, de fato, facultado, delegado ao Poder Executivo, realmente disciplinar o aproveitamento desses créditos, seja pelos períodos, seja pelas exigências documentais, cabe ao Executivo fazê-lo. E o fez. Há instruções realmente disciplinando esse aproveitamento e, ao contrário, eu acho até, e exigindo, sim, uma retificação, seja na DACOM, onde que vai realmente mostrar os elementos de apuração do valor a recolher do próprio crédito, e as DCTFs, onde realmente, então, você informa o crédito tributário. Então, em ambos os casos, eu acho que a retificação ela é realmente colocada ao contribuinte e deve ser feita. E, na medida do possível, feita antes do próprio pleito do crédito. Antes de você pedir a compensação do crédito, ou o seu ressarcimento, ou sua restituição, realmente a retificação é importante. E não é importante só para o fisco, é importante para o próprio contribuinte, para ter a transparência e a consolidação daquele valor. Agora, existem situações onde que a retificação, tanto da DACOM como da DCTF, seja até por problema sistêmico, não é permitido, ou por alguma outra dificuldade, ou por uma outra razão que não me ocorra agora. E aí, como é que fica o crédito? Se o crédito existe, se foi feita uma aquisição, houve incidência das contribuições, nós estamos num regime não cumulativo, vai torná-lo cumulativo? Realmente vai se recolher mais, simplesmente por questão de forma? Aí que vem a questão. Eu acho que não. Eu acho que não pode realmente a forma prevalecer sobre o próprio crédito. E o que a gente tem se deparado bastante no Conselho é exatamente com essas questões, que às vezes a própria repartição fiscal, ao considerar, ao rever um pedido de compensação, um pedido de restituição, ou mesmo uma retificação dos documentos fiscais, com o objetivo realmente de constituir o crédito do contribuinte em face à Fazenda, é realmente impor uma determinada forma, seja pelos prazos de apuração, seja pelas retificações que não foram feitas, e simplesmente não apreciar o pleito do contribuinte. Realmente, até eu estou aqui olhando para o doutor Inderlei, nós temos um caso dessa sessão que não houve nenhuma conclusão, mas que realmente despertou e pediu um exame um pouco mais cuidadoso, saiu com vista para um dos conselheiros, que não me recordo agora, talvez até para mim mesma, realmente que para avaliar o próprio pleito, o que aconteceu. No caso, não era PIS/COFINS, salvo engano, era crédito presumido de IPI, né? E o contribuinte ele apresentou o crédito, mas por um período anual, e não obedeceu à trimestralidade, como é exigido pela IENES, como é exigido para o próprio tributo. E a repartição, ao invés de, então, chamar o contribuinte ou pedir a retificação e o seu acertamento, inclusive pelo período de apuração trimestral, simplesmente negou. Ele realmente não avaliou o pleito, negou o pedido e a DRJ manteve essa posição. E o recurso subiu exatamente para a gente apreciar se teríamos condições de avaliar ou se teríamos como pedir uma perícia, agora já em fase de recurso, de forma a não prejudicar pura e simplesmente o crédito, mas realmente de prevalecer o crédito, que é uma redução da carga fiscal e que é perfeitamente válida, é legal. Eu acho que realmente não seria factível, não seria, vamos dizer, aceitável a gente chancelar realmente uma recusa de um crédito que possa estar bem demonstrado por outros meios, se não atendido todas as formas acessórias de todas as obrigações, se não esteja bem escriturado, né, nesse sentido, mas a gente não pode prejudicar o crédito se temos como chegar e ter a certeza de que ele existe, que ele está presente e que, portanto, deve servir de redutor. Acho que isso realmente é uma situação que cabe a nós, seja membros do CARF, seja a própria repartição fiscal, e também dever do contribuinte facilitar que isso ocorra. Hoje não se pode mais fechar os olhos, que até utilizando uma expressão que eu
de anos trabalhando com o Alberto Xavier, eu aqui vou utilizar, nós vivemos hoje uma sistemática, né, de quase que parece quase mesmo, uma privatização da administração fiscal. Ou seja, o papel da administração ela vem posteriori, né? Ela vem depois somente para o controle da carga fiscal. Então, tudo é passado, tudo é demandado do próprio contribuinte. A ele compete declarar, apurar, calcular, apresentar todos os meios para que, como chegou aquele valor, né, realmente abrir e ter todo esse trabalho, que não digo que no passado não era assim, mas realmente de anos para cá, eu acho do século para cá, acentuou e a tendência é ampliar. Então, nesse aspecto, eu acho que eu não entendo que a instrução ou que não pode impor. Eu acho que retificar, ter a retificação, ter a DCTF, ter as DACONS e a retificação, é sim, não um dever ou um direito, mas é uma forma de atingir o objetivo, que é o recolhimento preciso, se possível assim usar o termo, mas o recolhimento correto do tributo, nem a mais e nem a menos. Então, é uma situação que deve, de fato, ser observada. Deve ser observada pelo contribuinte, deve ser também observada pela repartição fiscal, pela administração fiscal. Mas não pode servir como realmente uma forma de não atingir da forma você prejudicar o crédito. Então, eu acho que esse é o ponto que eu queria expressar já a minha opinião. Eu acho que a gente tem, e a tendência, eu percebo, pelo menos dos poucos acórdãos que nós levantamos, que eu também cheguei a analisar, e mesmo as soluções de consultas, estão mais ou menos nesse sentido, né? Quero que isso realmente, se possível, prevaleça, seja um norte no Conselho. Realmente, ainda hoje, nós não temos um volume de casos para daí já fazer um diagnóstico de qual será a posição do Conselho. Eu acho que há casos e casos, como sempre, aqui essa frase está sendo repetida a cada uma das exposições que eu já vi, tudo é muito pontual, é muito preciso, tem que ser muito bem analisado. Eu acho que aí, até fazendo parte do Conselho, houve o trabalho do Conselho como um todo, porque realmente é um trabalho de muito cuidado, de muita responsabilidade. Ele é realmente assim quase que artesanal no sentido de fazer a análise do recurso que chega ao nosso exame e, portanto, eu acho que espero que esse seja e mantenha-se o norte das posições do Conselho, né, e que prevaleça sempre eu acho que é mais do que um direito, é um bom senso de não prejudicar realmente de uma carga fiscal que é tão onerosa para todos os contribuintes, para todos nós aqui presentes, uma questão realmente meio que, às vezes, caprichosa de privilegiar a forma em razão do conteúdo. Então, é essa a mensagem que eu tinha a passar. Eu estou aqui aberta, acho que a gente até enriqueceria muito se vocês trouxessem questões ou mesmo para ajudassem a participar, de forma que a gente pudesse aqui usar até como um ensaio, né, sobre o tema, e exatamente porque ainda relativamente novo no Conselho Contribuinte. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pelo convite e pela participação de todos. Tem alguém que gostaria de fazer alguma colocação? Luciano. Boa tarde. Diversos despachos decisórios proferidos em pedidos de ressarcimento de crédito PIS e COFINS decorrentes de exportação ou isenção, alíquota zero, eles têm fundamentado o indeferimento do crédito extemporâneo no artigo 28 da IN 900, parágrafo 2º, que diz que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre calendário. Esse tem sido o principal fundamento utilizado nos despachos decisórios. Só que o PERDECOMP-mãe, que está se referindo onde está o pedido de ressarcimento, ele é referente a um trimestre calendário. Ele é o trimestre X do ano tal. Só que dentro daquele ano, daquele trimestre, existem créditos extemporâneos. E aí eu pergunto para os palestrantes, seria esse o fundamento correto para indeferir? Vocês concordam com esse fundamento? Já chegaram a analisar? Eu posso antecipar, então, um pouco o meu entendimento. Depois eu passo e gostaria que o Rodrigo também fizesse a ponderação dele.
Eu não entendo, eu acho que eu já até externei que sejam como um fundamento isolado, não acho realmente um fundamento correto. Eu entendo que a instrução ela deve ter uma finalidade, ela deve ter um objetivo. Eu acho que realmente você tem que impor algumas circunstâncias, algumas formas, vamos dizer assim, onde aquele pedido deve ser encaixado, até uma forma de dinâmica, de facilitar. Eu falei em trabalho artesanal, mas acho que eu fui até um pouco exagerada, mas é evidente, a gente está falando de um coletivo muito grande, de uma dinâmica de mercados, realmente de volumes de operações, que a gente não se dá conta e talvez não haja estrutura suficiente para realmente poder fazer uma análise cuidadosa e tão pessoal, tão pontual. Então, realmente, artesanal eu fui um pouco exagerada, talvez. Mas é o sentido que eu queria expressar. Eu acho que fundamentar simplesmente que a IN exige, e ponto, eu não vejo como fundamento correto. Eu não entendo realmente que, talvez pela dinâmica, e talvez por esse volume, né, que é realmente toda a carga e todos os contribuintes, e toda a avaliação, e toda a conferência pela fiscalização, uma justificativa plausível, por exemplo. Eu não tenho como analisar se você não me apresentar nesta forma, neste formato. Mas eu entendo que deve, sim, deve o contribuinte ajudar a facilitar nesse sentido de demonstrar o crédito. E não se conformar, talvez, com esse indeferimento, porque não acho realmente um fundamento por si só válido, isoladamente considerado válido. Mas também não acho que deva ser só jogar para a Receita Federal, realmente, olha, está aqui, eu não a fiz dessa forma, não usei essa forma, mas eu tenho crédito. Não, realmente eu não usei, justificando o porquê não foi possível, e, no caso, os próprios sistemas, às vezes, não permitem que você faça diferente, eu acho que creio erro, que essa é a razão, que, né, você bem colocou, é um trimestre, como que eu faço para realmente alterar isso, é um crédito que não estava ali incluído, agora eu tenho que incluí-lo, mas eu creio que você possa fazer isso e pedir outras provas, e pedir e mostrar o crédito, e não prejudicá-lo. Rodrigo, tem alguma coisa? Nesse caso, até discordo da doutora Nancy. Porque se a lei prescreveu uma forma como essencial para a validade do ato, por que eu vou ignorar aquela forma que a lei prescreveu? Por que eu vou privilegiar um contribuinte que não seguiu a forma em detrimento de outro que seguiu a forma? Então, vem a lei e fala, você tem que apurar trimestralmente, tá? A IN 900 em toda aquela forma, por quê? Porque vai sair dinheiro do erário, vai ter uma restituição, ou vai ter uma compensação. Então, dinheiro vai sair do erário. O pessoal falou mais cedo aqui, o bem jurídico lesado. O bem jurídico lesado não é o fisco, ou não é o Estado, ou, secundariamente, é o fisco, secundariamente o Estado. O bem jurídico lesado é a segurança da nossa família. O bem jurídico lesado é a educação das nossas crianças. O bem jurídico lesado é a saúde da nossa população. Esse é o bem jurídico lesado quando há o descumprimento de obrigações, digamos assim. E se a lei prescrever determinada forma para o cumprimento de obrigação, nesse caso, ressarcimento ou restituição, e os contribuintes que seguem essa forma têm direito, ao meu ver. Os que não seguem essa forma não têm direito. Esse é o princípio básico de processual. Se a lei prescreve, lei em sentido amplo, repetindo, prescreve determinada forma, ela será fundamental para a validade do ato. Eu penso desse modo, discordando da doutora Nancy. Só para... Eu já tenho uma pessoa querendo também fazer uma indagação e uma pessoa atrás também, mas eu queria... A doutora Sandra, já vou dar a palavra. Pode falar, eu creio que sua consideração possa até enriquecer meu comentário. Não, eu acho que eu entendi a pergunta do Ogawa de uma forma diferente. O que eu entendi, não sei se eu entendi mal, mas o que ele está colocando é que quando eles rejeitam dizendo que tem que ser no trimestre, o que ele está dizendo é que no pedido mãe é o trimestre, só que dentro daquele trimestre tem créditos extemporâneos. Eu entendi isso, foi isso que você quis. Se é um trimestre só que tem créditos extemporâneos naquele trimestre. Foi isso que eu entendi da pergunta dele. E não porque não está no trimestre, não foi só formal. Não é só formal. Eu peço o trimestre X, só que
dentro desses trimestres, além do crédito regular do trimestre, você tem um crédito temporário. Ele não permite esses créditos temporários. Seu pedido é do terceiro trimestre de 2006. Esse crédito, dentro do pedido do terceiro trimestre de 2006, na composição daquele pedido, existe um crédito que é do segundo trimestre de 2006. O pedido formalmente está correto, é do único trimestre. Ah, mas eu entendi. Então não é só uma questão de forma, não é só porque não estaria naquele preço. Então, até complementando, eu acho que é uma situação que, aí não mudando a conclusão, mas acrescentando uma premissa, é que, de fato, o crédito, o parágrafo 4º que eu li da 10.833 e 10.637 diz: o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo no mês subsequente. Então, acho que a resposta está dada. Quer dizer, a lei prevê esse direito. Então, a conclusão não muda. Acho que também a rejeição, por não ser do período, não se justificaria, né, tão simplesmente, ou porque você deveria incluí-lo e não incluiu. Eu acho que eu peguei realmente por um enfoque diferente, acho que meio que ligado ao que eu tinha terminado de falar, mas também acho que não se justifica por a mesma forma, e aí com mais razão de ser, que a lei permite esse crédito. Isso que você leu é o crédito excedente, não extemporâneo. Esse artigo que você leu é em relação ao crédito excedente. O excedente pode ser aproveitado. O crédito não aproveitado em determinado mês poderá ser no mês subsequente. Ele é genérico. Ele falou do extemporâneo. É extemporâneo, eu acho que é extemporâneo. É porque é extemporâneo porque não foi aproveitado no período correto. E ele foi colocado no período subsequente. Enfim. Ele falou extemporâneo ou... Teria que vir para o outro trimestre dele. Aí realmente, aí 900 realmente obriga isso aí. Se o crédito é extemporâneo, independente do regime de caixa de competência que eu falei, mas se o crédito é extemporâneo relativo àquele período, não, ele tem que voltar para aquele período dele. Tem que retificar isso. Você tem que retificar aquele período lá atrás. Mas o fato a questão. Isso, a retificação é um direito. É um direito que ele usa para poder ter esse crédito. Tem duas pessoas querendo falar, doutor Gilberto. Não, me parece, no caso aqui, eu acho que aí é uma questão de opção do contribuinte. Me parece que ele pode ou não retificar. Né? A questão principal é, se existe o crédito e o crédito está aprovado, é uma opção dele, ele pode ou não retificar. Ele pode fazer o crédito temporâneo no mês específico total, ou ele pode voltar no tempo e retificar em 5 anos. Eu acho que a lei não fez essa distinção. É o que a Nancy acabou de falar, o parágrafo 4 não fez essa distinção. Para mim, então, é claro isso. Eu acho que ele pode adotar qualquer uma da sistemática, que for melhor para ele. Inclusive, se ele retificar, voltar no prazo, ele pode selicar, inclusive, esse crédito dele. Então, me parece que seria essa a solução. Tem mais uma pessoa. Boa tarde. Primeiramente, parabenizá-los aí pela apresentação. A minha dúvida é, fazendo uma leitura histórica das declarações do DACOM, quando instituído, quando da instituição da não cumulatividade do PIS e COFINS, o fato de inicialmente as instruções normativas terem instituído declarações semestrais e posteriormente trimestrais para que hoje chegássemos a uma declaração mensal, não reforçaria o caráter probatório, o viés instrumental dessas declarações, tendo em vista principalmente o fato de que o crédito necessariamente surge da aquisição ou da utilização desse momento, dessa dúvida, e a própria Receita inicialmente admitindo a dificuldade da instituição da não cumulatividade da COFINS, autorizou que essas declarações fossem feitas semestralmente e posteriormente com a adequação, com o conhecimento do contribuinte dessa nova realidade, reduzindo para um prazo trimestral, justamente para que viabilizasse a prova do contribuinte na utilização desse crédito. Ou seja, essas circunstâncias não reforçariam, conforme foi dito anteriormente, o viés instrumental e não fundamental do nascimento desse crédito?
Eu acho exatamente como você. Eu acho que realmente isso vem mostrar que você tem algumas formas, um caráter, como você está bem colocando, instrumental, de realmente fazer, apresentar, refletir o crédito. É exatamente, talvez, uma forma de a gente, vamos dizer, detectar essas alterações que vêm sendo feitas ao longo do tempo, um aperfeiçoamento. De fato, eu desconheço a ratio dessas alterações, mas eu poderia até também me sensibilizar com o teu comentário de que é, de alguma forma, para facilitar. Como a gente, até fazendo um link um pouco que a gente colocou, um pouco o Gilberto, eu acho que ou você retifica ou você acrescenta em um período posterior, também seria bastante salutar, o que, de fato, e deveria ter mecanismos de você não fazer um duplo aproveitamento. Isso seria uma situação realmente que não seria correta. Mas eu entendo que a gente tem que partir mesmo de uma situação clara e usar um mecanismo e ter outros meios de provar. Quer dizer, por isso que eu não acho que, isoladamente, você indeferir pela ausência da forma ou do meio ou período seja correto. Acho que o crédito, acima de tudo, tem que ser realmente protegido, né, tem que ser reconhecido. Acho que acima de um direito, ou mesmo do que isso possa causar uma desobrigação acessória, eu não estou nem desmerecendo ou colocando como uma obrigação não tão importante. Eu acho que ela está talvez no mesmo patamar, mas, acima de tudo, tem a legalidade, tem realmente a correção do pagamento, o crédito em si. Antes, como a gente sabe, era um ato exclusivo da autoridade fiscal, e lá no artigo 142 vinha como acertamento do crédito uma imposição para a autoridade fiscalizadora autuante, como colocar, fundamentar, calcular, constituir o crédito, dando liquidez e certeza a ele. Hoje isso foi passado ao contribuinte. Então, enfim, isso é uma situação que daria teses e teses de discussão, e é uma questão efetiva, prática. A gente não tem dúvida que hoje as DCTF são declarações que têm efeitos de confissão, tem toda a jurisprudência do STJ nesse sentido. Eu acho que não vai discrepar no STF. Então, eu vejo assim, eu só não vejo como que a gente possa caminhar sem perder de vista o próprio valor do tributo, o quanto a recolher. Esse é o que mais pesa. Acho que esse é o objetivo, tanto de quem arrecada como quem tem o dever de pagar. Agora, acho que tem que procurar uns ajustes onde a gente se proteja de não estar protegendo um ato que não seja correto, um ato leviano, de um aproveitamento em duplicidade, ou seja, até em outros. Mas o fato é que a gente tem que se cercar de outras alternativas, seja da forma como a gente colocou, acrescentando o crédito em um período posterior ou fazendo as retificações. Acho que esse mecanismo deve até conviver, porque a gente sabe que tem situações onde a retificação não é possível, mas você tem que ter uma outra alternativa de chegar àquele fim. Acho que engessar realmente não seria mais inteligente, mais saudável, numa situação correta de tributação. Eu só queria fazer um esclarecimento. Qual é o seu nome? Ele perguntou lá atrás. Leonardo, só complementando, concordo com você, que você falou, que a declaração semestral, hoje é mensal, é justamente para ter o controle. Agora, pode chegar num ponto, o ideal é você retificar. A retificação, como eu disse, faz uma prova muito robusta a favor do contribuinte. Suponhamos que você esteja sob uma ação fiscal, o seu crédito temporâneo esteja para prescrever e você esteja numa ação fiscal e você não pode retificar. Não pode retificar, a lei fala. Não há como alterar a DACOM sob a ação fiscal. Não tem efeito de retificação. Você tem que garantir o seu crédito de alguma outra forma, nesse caso. Só um esclarecimento em relação à Selic, né? A questão da Selic é a seguinte, o que eu falo em relação à Selic é quando você retifica o passado, a partir do momento que você retificou, aquilo deixou de ser extemporâneo. Aquilo você já fez uma outra apuração. Por isso que eu acho que a Selic é cabível nesse caso. No caso do extemporâneo, eu entendo que não seria cabível a Selic. Né? São situações distintas. Tá? Só para esclarecer, não seria cabível. No caso de você retificar, você apurou novamente, aquilo deixou de ser extemporâneo. Então, por conta disso, você poderia, né, utilizar a Selic para a atualização do crédito. Seria só esse esclarecimento que eu gostaria de fazer. Mais alguém tem?
Deixa eu colocar só uma questãozinha então, rápida. Eu não ia falar, não. Eu só queria colocar uma questão no ar, que é a seguinte. Certa vez eu estava conversando com o Winderley numa sessão, a gente comentando sobre uma palestra que teve do CAR, lá do Jonathan, sobre PIS e COFINS. E ele deixou muito claro, o Jonathan parece que foi um dos pais, um dos criadores da própria legislação do PIS e COFINS, e ele disse que realmente o crédito está sempre descolado do débito, e que o crédito e eu concordo plenamente, é uma prerrogativa, é um direito, é uma potestade do contribuinte. Nesse contexto, veja, eu entendo que o crédito, na verdade, ele não é um crédito temporâneo quando ele é reconhecido. Por quê? Porque, como faculdade, ele não tem um período de apuração. Não existe, na minha ótica, um período de competência para o crédito. A gente nota, em uma mesma empresa, alguns trimestres, um fiscal diferente do outro, um lança determinado bem e outro não glosa. Então, assim, há uma subjetividade grande. Então, assim, nesse assunto específico, essa questão instrumental, ela deve também ser um pouco relativizada. A interpretação que se deve dar, o rigor que se deve dar, na minha opinião, deve ser atenuado por conta desse contexto também, que é sensível quando se trata dessa sistemática. Eu só queria fazer mais uma provocação para a mesa em relação àqueles casos específicos em que há a tomada do crédito, dentro dos 5 anos, obviamente, há o exercício, há o gozo desse crédito, e após um determinado período de tempo, fora dos 5 anos de decadência em relação ao momento da tomada do crédito, há justamente uma fiscalização e diz, opa, esse crédito que foi compensado, ele não seria legal, foi tomado de maneira incorreta. E sendo tomado de maneira incorreta, eles fazem a glosa da compensação, mas o crédito foi tomado num período muito anterior. E aí, como é que fica? Se o caso por exemplo... Pelo que eu entendi, já superaria 5 anos do direito realmente, não digo mais decadência, acho que já não passamos dessa fase, mas de prescrição da própria cobrança pelo fisco de determinado valor. É isso? Ou mesmo achando imprópria a redução que foi feita com o creditamento naquele sentido, seja porque não entenda algum crédito qualificado para reduzir o PIS/COFINS. Eu acho que realmente é aí que está. Eu acredito, até a colocação do Mussi é perfeita. Acho que talvez dentro dessa lógica do que o crédito é uma prerrogativa, faz sentido você não falar em crédito extemporâneo, mas da extemporaneidade do aproveitamento. Mas é evidente que ele até colocou muito bem, guardado 5 anos, porque, da mesma forma, eu acho que não há um tempo elástico, não há mais do que 5 para o fisco poder cobrá-lo. Ele realmente vai poder, eu acho que, fazer essa revisão dentro dos 5 anos em que foi oferecido, então, aquele valor, foi feitos os ajustes, talvez, e realmente aí é uma situação que acho que é a segurança jurídica que tem que prevalecer, tanto seja pelo efeito de arrecadação, tanto pelo efeito do pagamento, né? Não, só para deixar claro, assim, nos casos em que há, dentro dos 5 anos, há compensação, só que aí o fisco vem, vamos dizer, admitir 2005, 2009 e agora 2012, para facilitar temporalmente. Então, 2005 ele toma o crédito. 2009, ele usa o crédito. E aí vem a fiscalização em 2012 e diz, opa, aquela compensação foi com crédito indevido. Mas o crédito, na realidade, que foi usado em 2009, mas ele foi adquirido em 2005. Aí é o problema. Então, mas essa é a discussão. Eu também acho que é do aproveitamento. Porque, na verdade, você faz o uso daquela redução para conferir um valor certo. Eu acho que é do aproveitamento, não dá para você voltar só no momento da compensação? Não, eu digo, o fisco poderia fiscalizar esse crédito e glosar esse crédito mesmo que não tenha mais direito... Em 2009, se ele foi aproveitado... Não, em 2000, ele foi aproveitado em 2009, mas ele foi colocado na escrita fiscal em 2005. Esse que é o ponto. Ele está analisando o pedido de compensação. Não, mas... Não, ele foi aproveitado em 2009. Então... O crédito é adquirido na contabilidade, vamos admitir, em 2005.
ele é registrado em 2005, mas vamos admitir que seja uma empresa exportadora, que não vai ter com o que compensar. Exatamente. E aí, em 2009, ela pratica uma operação interna, compensa em 2009, chega em 2012 a fiscalização e diz, opa, essa compensação foi indevida porque o crédito que você adquiriu lá em 2006, em 2005... talvez a gente tenha posições diferentes. Eu, talvez, num primeiro momento, eu avaliaria como 2009 o momento do aproveitamento, como realmente o marco inicial para a prescrição do fisco rever esse valor. Aí, mas o crédito é 2005. Mas ele é um crédito que fica inerte, ele só tem efeito no momento que você o utiliza. É no momento. Para o crédito vale, para o débito não vale. Não, porque realmente aí você pode gerar uma instabilidade. Eu poderia até pensar, refletir melhor, mas a tendência agora é dar uma resposta, eu talvez me posicionaria pelo aproveitamento em 2009 como o início do prazo de prescrição, quando você realmente vai exercer aquele direito, né? Não é um direito potencial. Bom, vamos encerrar aqui os trabalhos e amanhã a gente retoma às 8h30, pontualmente. Boa noite.